sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do Rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Simples habita de fato no coração. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mundo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. E não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do Rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Sempre só habitar de fato no coração. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Sempre só habitar de fato no coração. Amém, queridos? Graças ao Senhor por isso, gente. Essa música já nos introduz à mensagem desta noite, onde falaremos sobre o 9º mandamento da lei de Deus. O mandamento de não difamar o próximo, o mandamento de não dizer falso testemunho, um mandamento muito transgredido, e um mandamento que tem uma ligação e uma relação com outros mandamentos também, principalmente com o 6º mandamento. O 6º mandamento diz: não matarás. E o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, lá atrás, quando eu falei para vocês sobre o não matarás, nós fomos lá para um texto de 1 João, que dizia que quando nós usamos do falso testemunho contra alguém, nós nos tornamos como assassinos, matamos o próximo. Então, o 9º mandamento tem uma relação muito estreita com o 6º mandamento, que é o mandamento do não matarás. Eu quero convidar você então para abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, para nós conversarmos algumas coisas nesta noite e refletirmos sobre o 9º mandamento. Um mandamento que, por ter sido quebrado, irmãos, já causou muitos problemas, já causou muitos males. Um mandamento que, por ter sido quebrado, trouxe consequências e prejuízos muito ruins para nós. Por isso o tema que a gente vai compartilhar hoje à noite é: guarda a tua boca. Guarda a tua boca, em nome da prática da coerência. E se tem uma necessidade urgente para os nossos dias, é a necessidade da coerência. Coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos, coerência das nossas atitudes, coerência nas nossas palavras.
O falar é sempre algo que precisa ter cuidado, critérios e discernimento. Com um detalhe, né, gente? Falar é muito bom, não é mesmo? Falar é uma bênção. Falar é um privilégio que Deus nos dá. A gente tem esse privilégio de falar. Às vezes a gente tem a oportunidade de ter alguns surdos mudos aqui no culto, e os irmãos interpretando. Que dificuldade para se comunicar, né? Para ouvir, para falar claramente. Falar é uma bênção. Mas por outro lado, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falta de assunto é um problema, viu? Falar é uma bênção, mas falta de assunto é um problema. Então abre o coração e ouve o que Deus tem para dizer contigo através do 9º mandamento, que é se por um lado, uma vez quebrado, ele traz consequências ruins, por outro lado, o mandamento obedecido traz muitas bênçãos para a vida da gente. Muita coisa boa. É muito provável que ao ouvir isso, alguns sentimentos passem pelo seu coração. Por exemplo, você que já teve alguma experiência em sua vida em que se tornou alvo do falso testemunho. Você sabe quanto isso é duro. Você sabe quanto isso é pesado. Talvez você tenha sido alvo do falso testemunho em algumas experiências da sua vida. Mas também procure pensar na perspectiva daquelas vezes em que, consciente ou inconscientemente, nós nos tornamos os agentes do falso testemunho. Porque sempre que o assunto é esse, a primeira impressão, a primeira reação que a gente tem, o primeiro sentimento que vem, é das vezes que nós nos tornamos vítimas. Mas pense por outro lado também das vezes em que nós fomos o agente do falso testemunho. E quanto isso pode ter sido doloroso e difícil para alguém. Porque se doeu em mim, seguramente doeu em alguém também. Então é isso que a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração. Vamos ler a palavra? Êxodo capítulo 20, versículo 16. Antes da leitura, só duas coisas. Primeiro, precisa acertar um pouquinho o microfone, está muito alto. Não sei se é o retorno ou se é o PA, mas está difícil aqui. Segundo, dizer da alegria que eu tenho de retomar depois de um período de férias. Foi um período relativamente curto, mas bastante proveitoso com a família, um tempo de descanso, um tempo de paz. Então quero agradecer aos irmãos pelas orações, aos presbíteros e pastores sempre atentos a essas necessidades da igreja, e essas atitudes deram condições para a gente conseguir descansar nesses últimos dias. Então muito obrigado, e é bom poder reencontrar a igreja e abraçar os irmãos novamente, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, 9º mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º mandamento da lei de Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Coloque a sua vida na presença do Pai. Ore a Ele, peça ao Senhor que fale contigo nessa noite e que dê a você a bênção de ouvir a voz de Deus. Falar é muito bom, mas existem alguns momentos que a gente precisa silenciar para ouvir a voz de Deus. Há tempo de falar e há tempo de calar. E muitas vezes o calar é para ouvir o que Deus quer falar conosco, a voz maravilhosa e preciosa do nosso Senhor. Querido Deus, que nesse momento, ó Pai, de reflexão da Tua palavra, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Fale, Senhor, ao coração da Tua igreja. Se há alguém aqui, ó Deus, sofrendo como vítima do falso testemunho, que o Senhor traga consolo e esperança nessa noite. Mas se porventura, Deus, em algum momento nós temos sido causadores, que o Senhor corrija a nossa vida, que o Senhor corrija os nossos rumos, para que, sobre todas as coisas, sejamos obedientes à lei do Senhor e à voz do Senhor. Oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, a língua portuguesa é considerada uma das línguas, um dos idiomas mais difíceis do mundo, mais complexos. E consta que existem mais de 435 mil palavras ou verbetes na língua portuguesa. Quantas delas você tem usado no seu dia a dia?
Quantas dessas 435 mil palavras fazem parte do seu vocabulário diário? Por exemplo, você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa? Não é anticonstitucionalissimamente. Já foi. A maior palavra da língua portuguesa é essa que está aí na tela. Pneumo ultramicroscópico e Deus abençoe o resto. Essa é a maior palavra da língua portuguesa, que nada mais, nada menos significa uma doença, uma enfermidade provocada por cinzas vulcânicas. Então a pessoa inala cinza vulcânica e desenvolve essa doença pulmonar causada pela inspiração das cinzas. Ainda bem que nós não temos esse tipo de problema aqui na nossa região. Que imagine se você fosse no médico, ele fizesse os exames e ao final ele dissesse para você, é simples, você está com um pneumo ultramicroscópico. Imagina você chegar em casa para explicar isso para alguém. Imagina explicar no trabalho por que você faltou. Eu estava doente, mas o que você tinha? Eu tinha pneumo ultramicroscópico. Já imaginou? Isso pode causar um problema muito grande. E sempre que nós falamos em relação à palavra, e quanto a gente fala, sempre volta a mesma pergunta. Quem é que fala mais? O homem ou a mulher? O que os irmãos acham? Quem fala mais? O homem ou a mulher? Eu ouvi mulher, mas foi uma voz bem grossa que falou. Então foi um voto tendencioso. Então para eliminar a dúvida a gente vai fazer uma pesquisa, tá bom? Quantos aqui acham que é o homem que fala mais? Pode levantar a mão. Vamos deixar a pesquisa então para outro momento. Quantos aqui acham que é a mulher que fala mais? Levantem a mão. Eu gosto da sinceridade das mulheres. As mulheres são sinceras, participam da pesquisa, levam esse negócio realmente a sério. E essa pergunta sobre quem fala mais, o homem ou a mulher, ganhou um toque ainda mais especial em 2006, quando esse livro foi lançado, um livro de um neuropsiquiatra americano, e ele afirma nesse livro que por dia o homem fala aproximadamente 7.000 palavras. E no mesmo período, a mulher fala 21.000 palavras. Praticamente 3 vezes mais. E aí as mulheres diriam assim, mas também nós temos que falar uma vez, os homens não entendem, a gente tem que falar uma segunda vez, os homens não entendem e a gente fala uma terceira vez. Será que é isso? As mulheres falam 21.000 palavras por dia. Eu espero que a sua mulher já tenha falado boa parte delas hoje. Porque senão, quando terminar o culto, chegando em casa, você se prepare. Que se ela falou só umas 12, 13 mil, ainda faltam quase 10.000 palavras para te falar ainda hoje. Quem fala mais, o homem ou a mulher? Depois do lançamento desse livro, vários outros cientistas, pesquisadores, se dedicaram à mesma pesquisa. E a revista americana Science trouxe em 2007 uma outra pesquisa, uma outra informação, dizendo que a diferença não é tão grande assim, de pouco mais de 500 palavras. Mas as mulheres continuam liderando. Os homens falam por dia 15.669 palavras e as mulheres 16.215 palavras. É bastante palavra. É muita coisa. Você vai me dizer assim, pastor, com qual dos dois dados a gente fica? Se um cientista disse uma coisa, o outro disse outro, qual é, então, por onde a gente deve seguir? Aí eu vou dar uma tarefa para você nessa semana, para você descobrir. Eu também não sei, cada um disse uma. Então, durante essa semana, eu quero pedir para você pegar um papel, uma caneta e contar. É simples. Começa amanhã, porque hoje já passou boa parte do dia, mas amanhã acorda de manhã e vai me contando as palavras. Domingo que vem você me conta quem fala mais. Porque é relativo também, né? Às vezes o homem fala mais do que a mulher, tem homem também que consegue, é campeão. E às vezes a mulher não fala tanto assim, torna-se um pouco relativo. Agora deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Muito mais importante do que a quantidade de coisa que nós falamos, é a qualidade das coisas que nós temos falado. Mas muito mais importante, muito mesmo. A gente precisa se preocupar muito mais com a qualidade daquilo que nós falamos do que com a quantidade. Afinal de contas, aquilo que nós temos falado tem produzido vida ou morte. O que nós falamos abençoa ou amaldiçoa, vivifica ou sepulta, edifica ou destrói. Aquilo que nós estamos falando
é fruto de uma sinceridade crítica ou é expressão de uma falsa bajulação? O que é que nós temos falado, independente da quantidade? Nós temos nos preocupado com isso? Deixa eu contar uma história para vocês, para tentar ilustrar um pouco mais. Conta-se que num reino muito, muito distante, um jovem candidato a rei estava sendo perseguido pelo rei, porque é evidente, o rei não queria que o candidato a rei se tornasse rei. Então o candidato a rei, temendo pela sua própria vida, se esconde na casa de um amigo, uma pessoa de confiança. Esse candidato a rei sabia que o seu amigo jamais iria contar para qualquer pessoa que ele estava escondido e refugiado lá. No entanto, justamente naquele momento, estava passando um outro cidadão por ali e vê o candidato a rei escondido na casa do amigo. Ele não tem dúvidas. Procura o rei e diz para o rei: olha, rei, você não está procurando lá o candidato a rei? Ele diz: eu estou. Pois eu sei onde ele está. Ele está na casa de fulano. Basta você ir até lá que você vai encontrar. E ele não apenas dedurou, como ele aumentou informações, ele mentiu a respeito das informações e ele omitiu outras informações que eram importantes. Resultado, o rei ficou tão furioso por saber que o seu concorrente estava escondido ali, que resolveu matar o amigo do candidato, matou o fofoqueiro que contou e matou mais 450 pessoas, entre homens e mulheres, adultos e crianças, desconhecidos e autoridades, que não tinham nada a ver com a história, mas o rei mandou matar também. Dentre eles, grandes autoridades da época, matou 450 pessoas inocentes. É uma história que impressiona a gente, não é? Mas vai te impressionar muito mais quando você souber que esse reino tão distante é Israel. E que a cidade que nós estamos falando é Nob. E que o candidato a rei que nós estamos falando é Davi. E o amigo do rei é Aimeleque. E o rei é Saul. E o fofoqueiro bendito chamado Doeg. E essa história está na Bíblia. Não é um conto de fadas. Não é uma ilustração, não é uma historinha para fazer as crianças dormirem. Não. Doeg viu Davi escondido na casa de Aimeleque, contou para Saul, Saul ficou furioso e muita gente, inclusive pessoas inocentes, morreram por conta da fofoca, por conta do testemunho falso que Doeg levou. E isso provocou uma indignação tão grande no coração de Davi, que lá no Salmo 52, ele faz uma oração descrevendo exatamente o sentimento dele diante daquele momento provocado por Doeg. Você sabe que a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Muitas orações, expressões de momentos da vida dele. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 52, lá no cabeçalho, no título do Salmo, está dizendo que esta oração de Davi, esta fala de Davi, foi pronunciada justamente naquele momento em que ele foi traído pela mentira, pela falsidade, pelo falso testemunho de Doeg, e que trouxe aquela consequência terrível. E aí ele diz assim: a tua língua urde planos de destruição, a tua língua é navalha afiada, a tua língua é praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Percebem a inquietação no coração de Davi diante daquele momento e a perplexidade dele diante da morte de tanta gente? Por isso, queridos, que o 9º mandamento precisa ser, sim, fruto da nossa reflexão na nossa vida, no dia a dia. Esse tem sido um dos mandamentos mais transgredidos. Ou tem sido um dos mandamentos transgredidos com menos culpa. Ou tem sido um dos mandamentos transgredidos com menos consciência de necessidade de arrependimento. A quebra do 9º mandamento tem trazido consequências terríveis para as famílias, para a sociedade, para a igreja. Quantas famílias estão divididas por causa de falsos testemunhos, irmãos? Quantas igrejas inteiras dividem por causa de falso testemunho? Quantos vínculos de amigos de anos terminam por causa de falso testemunho? Quantos vínculos acadêmicos, profissionais, sólidos, consolidados, terminam por conta de falso testemunho, por conta de difamação, de calúnia, de falar mal, simplesmente por falar mal? E é interessante observarmos o que o mandamento diz, e aquela expressão que está ali grifada, o contra. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Queridos, não existe falso testemunho a favor de ninguém. Nem a favor de você mesmo. Todo falso testemunho é contra alguém. Não existe um falso testemunho que seja a favor de alguém.
O falso testemunho, por essência, é contra. É contra alguém. E a gente precisa estar atento a isso, para não se tornar um divisor nos relacionamentos por conta do falso testemunho. É interessante olharmos para Levíticos capítulo 19, versículo 16, por exemplo, que mostra a preocupação de Deus na lei com o povo. Vocês estão saindo do Egito, estão indo para a terra prometida. Se vocês não tomarem cuidado, vocês vão se matar no meio desse caminho. E vão se matar não só com armas, com flechas, com arcos. Vocês vão matar uns aos outros falando mal uns dos outros. Vocês querem sair do Egito e chegar preservados à terra que eu prometi para vocês? Então, não ande como mexeriqueiro no meio do povo. Não atente contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Mais uma vez, o Senhor relaciona aqui na lei o falso testemunho com atentar contra a vida de alguém. Mais uma vez, o Senhor coloca essa possibilidade do assassinato frente à possibilidade de falar mal de alguém, de difamar, de usar de falso testemunho. É sério, é a lei de Deus mostrando isso. Além disso, queridos, lá em Juízes capítulo 9, versículo 4, nós encontramos apenas um de muitos exemplos do Antigo Testamento que mostra que naquele contexto era comum que alguns homens fossem contratados, ou como diz no próprio texto, alugados para darem falso testemunho. Homens levianos. Então o Senhor diz assim, não deem falso testemunho. Não façam parte daqueles que são alugados para dizerem o mal. E não aluguem, não contratem ninguém também. Isso aconteceu no reinado de Abimeleque. Deram para Abimeleque 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Abimeleque tomou essas 70 peças de prata dos seus irmãos, alugou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. E o objetivo desses homens levianos e atrevidos era estar ao lado de Abimeleque para promover todo o mal que ele queria promover. Nesse caso, especificamente, a matança dos seus próprios irmãos. Então, homens que foram alugados, comprados, para dar falso testemunho a respeito de alguém. Isso é algo muito sério. O 9º mandamento diz respeito a todas as nossas falas e relações de palavras que travamos com as pessoas. É como se o tempo todo nós andássemos com a nossa mão sobre a palavra de Deus, prometendo sempre falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. É como se todos os dias da nossa vida nós estivéssemos com as mãos firmadas sobre a palavra de Deus, compreendendo que aquilo que nós falamos é santo, palavras são sagradas. E como santos no Senhor, nós precisamos santificar as nossas palavras, tomando cuidado para que aquilo que falamos não seja uma oportunidade para quebrar o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Então eu fico diante desse desafio na minha vida. De tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que passar pela minha boca, eu preciso me preocupar em santificar as minhas palavras para que o nome do Senhor também seja glorificado naquilo que eu falo. Esse é o exercício diário que a gente precisa ter. O exercício de santificarmos as nossas palavras para sermos obedientes a Deus naquilo que Ele nos pede. É isso que o 9º mandamento está ensinando a gente. Um processo de santificação da nossa boca. Santificação das nossas palavras. Agora, como isso é possível? De que maneira que eu posso fazer isso? Como é que eu posso santificar as minhas palavras? Eu quero dar alguns caminhos para você nessa noite, que têm sido caminhos importantes para mim, e são caminhos que estão registrados na Bíblia. É a orientação de Deus para a nossa vida. Se você pretende obedecer o 9º mandamento, se você pretende santificar as suas palavras, em primeiro lugar, use sempre como critério, sempre a verdade. Tome sempre na sua vida o critério da verdade, irmãos. Porque a verdade sempre vence. A mentira sempre sai derrotada. Deixa eu dizer uma coisa importante para os irmãos. Mentira não é um recurso que a gente tem para se livrar de problemas. Mentira não é uma carta que a gente tem na manga para solucionar alguns problemas à nossa própria moda. A mentira sempre tem pernas curtas. A mentira sempre é revelada. A mentira sempre é descoberta. E a verdade sempre prevalece. Sabem por que a verdade prevalece? A verdade prevalece porque Jesus Cristo é a verdade. E é Ele a verdade que liberta. Por isso, queridos, não usemos da mentira como se ela fosse um recurso que nós temos para
atalhar, para nos livrarmos de alguns problemas e de algumas situações que nós mesmos nos envolvemos. A Bíblia declara, assim, com muita expressividade em João capítulo 8, versículo 44, que a mentira tem um pai. E o nome do pai da mentira é Satanás. E todos aqueles que vivem da mentira como se fosse uma prática para solucionar todos os seus problemas, são filhos de Satanás. É o que diz João 8,44. Porque praticam as mesmas obras que ele também praticou. Então, por favor, não acredite que um problema entre você e o seu cônjuge vai ser resolvido com uma mentira. Não acredite que os problemas que você tem com os seus filhos podem ser facilitados por conta de uma mentira. Não acredite que o seu relacionamento com algum amigo pode vencer fundamentado em mentiras. Porque isso não é possível. Se nós queremos obedecer o 9º mandamento, irmãos, de não dizer falso testemunho, nós precisamos usar sempre o critério da verdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu a 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele disse: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade, sim, é um recurso que a gente tem para nos fazer bem. A verdade, sim, é uma carta que a gente tem na manga para usar no momento certo. A verdade, sim, nos ajuda. A verdade, sim, nos liberta. A verdade, sim, é a solução para os nossos problemas. Porque Jesus Cristo é a verdade. Então, se nós pretendemos obedecer a Deus o 9º mandamento também, nós precisamos usar sempre o critério da verdade. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Na verdade, duas. Primeiro, a verdade sempre precisa ser dita em amor. É assim que o apóstolo Paulo ensinou, lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no capítulo 5. Porque senão a gente ouve um negócio como esse que eu falei aqui, e a gente sai essa semana para viver como se nós fôssemos os super verdadeiros. Não tem um personagem aí não sei se na TV, no teatro, chamado Super Sincero? Então ele sai falando a verdade para todo mundo. O negócio não é ser verdadeiro? O negócio não é sincero? Pastor, não é bonito meu filho? Não é? Você vai ser super sincero? Ou você... Está gostoso o meu café? Está gostoso a minha comida? O que você vai responder? Você vai ser o super sincero? Como é que vai ser a sua vida daqui em diante? A tendência, posso dizer até a tentação que a gente tem quando ouve isso que eu falei, é sair daqui com esse sentimento super sincero. Ah, o pastor falou, é verdade mesmo, está na Bíblia, eu quero obedecer, essa semana eu vou arrebentar todo mundo que estiver na minha frente com a verdade. Não é assim não, gente. A verdade não arrebenta ninguém, não. A verdade liberta. Então você tem que usar a verdade. Mas você tem que usar a verdade em amor. Usar a verdade em amor significa escolher sempre o momento correto, as palavras corretas, em oração e temor de Deus. Se for para usar a verdade excluindo o amor, olha, melhor não dizer naquele momento. Nós precisamos que a verdade passe pelo filtro do amor. Então esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter em relação à verdade. Segundo, cuidado com relação à verdade, diz respeito àquelas verdades que são nossas. Que são verdades que nós construímos, ou são verdades que nos disseram, mas que não representam a verdade absoluta. Está claro isso? Vou dar um exemplo para vocês para tornar isso mais claro. Vou usar o exemplo aqui com o pastor Marcos. Ele me procura essa semana, nos encontramos essa semana que vai começar. E aí, Marcos, como é que está? Tudo bem? Ele disse, olha, Arthur, está tudo bem, tudo legal. Eu falei, aí, você tem visto o Milton por aí? O Milton? Tenho visto. Pois é, pai, preciso falar com o Milton. Soube que o Milton está por aí, mas eu ainda não conheço muito bem, quero conversar com o Milton. E aí o Marcos volta para mim e diz assim, rapaz, se eu fosse você, nem conversava. Ah, o Milton é um cidadão muito chato, um cidadão muito orgulhoso, é um cara muito egoísta, é um cara muito cheio de si, chato demais. Se fosse você, nem conversaria com o Milton. Você não perde nada não sendo amigo dele. Confio no Marcos. Qual é a verdade que eu construí na minha mente, no meu coração, a respeito do Milton? Mas isso é a representação da verdade absoluta ou é fruto da experiência que o Marcos pode ter tido com o Milton? É isso que eu estou dizendo para vocês.
Quantos relacionamentos nota 1000 a gente perdeu porque ouviu outra pessoa? E fez da verdade do outro a nossa própria. Quantas vezes, queridos, nós batemos o olho em alguém e falamos assim, que pessoa chata, intragável, arrogante, metida, orgulhosa. Quantas vezes nós construímos aquilo no nosso coração e aquilo se cristalizou, se consolidou de tal forma dentro de nós que aquilo passa a ser verdade para nós. E aí eu olho para isso e digo assim, o pastor falou que tem que usar o critério da verdade e isso é verdade, então eu vou usar o critério da verdade. Não é assim que funciona. Muitas vezes perdemos grandes relacionamentos, grandes oportunidades de amizade, grandes amigos de caminhada, irmãos por uma jornada de vida toda, simplesmente porque ou nós construímos uma verdade a respeito de alguém, ou porque nós pegamos carona na verdade do outro. E isso é um problema muito sério. Então, se você pretende obedecer o 9º mandamento de Deus para a sua vida, use sempre o critério da verdade. A verdade em Jesus Cristo liberta. Segunda dica para você. Se você pretende obedecer o 9º mandamento, use sempre o teste do edifica. Está ali entre aspas, porque é uma expressão que eu uso, sei que a Cris já usou também no Aviva Mulher, e é um equipamento que nós criamos. Esse equipamento se chama edificômetro. Para que serve o edificômetro? O edificômetro serve para saber se as palavras que nós vamos dizer edificam ou não. Então é como se o edificômetro ficasse colocado aqui na nossa mente, ou na nossa boca. E toda palavra que vai sair pela nossa boca, a palavra passasse lá pelo edificômetro. E o edificômetro me diria se aquela palavra edifica ou não edifica. Se ela edifica, se o edificômetro aprovar, amém, vou seguir dizendo. Agora, se o edificômetro não aprovar, é melhor calar. Como Elô cantou agora há pouco, o mudo fala muito mais em situações como essa do que aquele que com atitudes não tem coerência de vida. Então é preciso que o edificômetro esteja calibrado e sempre pronto e sempre disponível para nós. Você vai dizer alguma coisa para alguém, aquilo edifica, constrói, abençoa, vivifica, toque o barco, fale mesmo, diga, abençoe a vida de alguém. Mas se você chegar à conclusão que aquilo que você vai dizer, meu irmão, não edifica em nada, não serve para nada, não acrescenta para ninguém, não vai abençoar a vida de ninguém, talvez possa não destruir também, mas não vai acrescentar nada para ninguém, não edifica, corta, não fala. A gente tem esse controle, a gente pode fazer isso, porque o importante é que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saiam da nossa boca palavras que sejam boas para edificação, palavras que sejam conforme a necessidade, palavras que transmitam graça para aqueles que ouvem. Irmãos, nós vivemos num contexto, numa geração, numa sociedade em que as pessoas estão precisando ouvir graça. Quantas vezes nós acordamos de manhã e falamos, Senhor, tem misericórdia da minha vida e me envia uma palavra de graça pela boca de alguém. Senhor, se hoje eu não ouvir Tua palavra de graça, eu não vou aguentar. Se hoje eu não ouvir Tua palavra de graça, eu vou desanimar. Se hoje eu não ouvir Tua palavra de graça, eu não vou conseguir mais. E muitas vezes, queridos, Deus nos coloca frente a pessoas que estão precisando naquele momento ouvir uma palavra que expresse a graça de Deus. O que é que nós temos dito? Nós temos sido instrumentos de Deus para levantar a pessoa ou temos sido os coveiros do reino? A pessoa já está quase apagadinha. E às vezes a nossa palavra termina de pegar a pá de terra e jogar, matando os sonhos da pessoa. Em um determinado momento do meu ministério, vivemos uma situação curiosa na igreja. Havia uma irmã ali que por anos, décadas, havia orado a Deus, clamado ao Senhor pela conversão de seu marido. E depois de tanta oração, aquele marido resolveu começar a acompanhar. E ele veio e começou a participar de manhã, começou a participar à noite, por curioso que pareça.
o marido que veio começou a ser mais participativo do que a mulher que já era crente. E ele começou a crescer na fé, ele começou a dar os primeiros passos na fé e começou a se envolver com a igreja. Até que um dia aconteceu alguma coisa na igreja que provocou opiniões, né, diferentes. Alguns gostaram, outros não gostaram e tal. Um dia esse senhor que estava começando na igreja encontrou uma irmã da igreja na rua, no centro da cidade. Tudo bem, tudo bom, como é que vai? Até que a irmã disse assim, não estou muito bem por causa desse negócio lá da igreja. E começou a lançar sobre aquele homem novo na fé toda a amargura do coração dela em relação à igreja. Porque ela precisava dizer para alguém. Mas aquilo trouxe um peso tão negativo que essa irmã que falou está lá até hoje, irmãos. Vai nos cultos, tem uma área da igreja lá que ela cuida, mas esse senhor nunca mais voltou à igreja. Décadas de oração e lágrimas da mulher. Voltou para o alcoolismo de onde ele tinha vindo. Por conta da inconsequência da língua. Porque tem coisas que a gente está muito preparado para ouvir e para falar, mas a gente acha que os outros também estão. É um engano. Tem coisas que estão muito consolidadas no nosso coração, sobretudo. Tem gente que não tem estrutura para ouvir. Aí a gente joga uma carga de 500 toneladas sobre alguém e espera que a pessoa reaja da mesma maneira que eu. Edifica. Então, se não edifica, o melhor é nem falar. Terceiro, se você pretende obedecer o 9º mandamento, use sempre como termômetro a coerência. Porque Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, como podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, na verdade, daquilo que o coração está cheio. É um movimento muito rápido entre coração e boca. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras também serás condenado. Jesus diz, é preciso ter coerência. A videira nunca vai produzir figos, e a figueira nunca vai produzir azeitonas. É esse o conflito do texto de Tiago, que a Lígia leu com a gente agora há pouco. O que Jesus pede aqui é coerência. Coerência em relação às nossas palavras. E sabem por que nós precisamos de coerência nas palavras, irmãos? Porque Deus leva muito a sério as coisas que nós falamos. Deus leva a sério as nossas palavras. E Deus leva a sério as nossas palavras porque a palavra dele é séria. A palavra de Deus é imutável. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Deus trata com seriedade aquilo que nós falamos, porque aquilo que Ele fala é sério. E isso nos leva a uma série de reflexões, porque muitas vezes nós somos muito precipitados, imaturos, inconsequentes até mesmo naquilo que falamos. Prometendo coisas que nós, no fundo, sabemos que nós não vamos cumprir. Nos comprometendo a pagar coisas que no fundo a gente sabe que não tem condições de pagar. Assumindo compromissos e votos no altar do casamento, que quando esses degraus começam a ser descidos, são promessas que já ficaram lá atrás. E membros que vêm aqui à frente fazer sua profissão de fé e fazem promessas sem pensar o fundo que estão prometendo. Pais que trazem os filhos para o batismo e prometem ser exemplo para eles, prometem trazer na igreja, prometem orar com eles e por eles, e depois se esquecem das promessas que fizeram. Oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, que vêm aqui à frente, se ajoelham, as mãos são colocadas sobre a cabeça, promessas são feitas num momento sério, solene, mas essas promessas não são no dia a dia cumpridas. Falamos que vamos aos compromissos e não vamos. Falamos que vamos num horário e atrasamos. Deus leva a sério as nossas palavras. E nós precisamos também levar a sério com coerência. Porque pelas nossas palavras nós seremos tanto justificados quanto condenados. Quarto, se você pretende obedecer o mandamento de Deus, preste muita atenção
para viver uma conduta correta nos seus relacionamentos, para que você não corra o risco de se tornar cúmplice das obras que outros têm praticado. Porque deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui agora. Quando o assunto é falso testemunho, a gente tem uma postura ativa, que é a postura daquele que profere o falso testemunho. E é possível que você não seja uma dessas pessoas. Nós estamos falando de algo aqui que é possível controlar, que é possível viver em santidade, que é possível vigiar. Pode cair, mas em alguns outros momentos você pode se levantar. Existem irmãos e irmãs que têm uma firme postura de dos seus lábios não sair falso testemunho. Amém? Glória a Deus, parabéns para você, esse é o caminho. Porém, por outro lado, existem pessoas que têm mais dificuldades em lidar com isso. E, consequentemente, elas falam mais. Elas dão falso testemunho. Queridos, quando nós ouvimos o testemunho falso da boca de alguém e nos omitimos, o que a palavra do Senhor diz é que nós estamos nos tornando cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Enquanto a nossa postura deve ser uma postura de reprovação. Agora, a gente não quer ficar mal com ninguém. A gente quer sair bem com todo mundo. A gente quer sair bem na foto. A gente quer que todo mundo goste da gente. A opinião das pessoas ao nosso respeito é muito importante. Então, muitas vezes, nós não somos agentes práticos do falso testemunho. Não sai da nossa boca o falso testemunho. Mas quando nós acolhemos o falso testemunho, nós estamos nos tornando cúmplices daquela obra. O que a gente precisa fazer nesse caso é reprovar. Dizer, irmão, eu não aceito o que você está dizendo, não. Sem juízo de valor. Não sei se está certo, se está errado, se tem razão, se você não tem. O que eu acho, o caminho não é esse. Se está vindo dizer um falso testemunho para mim a respeito dela, você tem que ir lá e conversar com ela. É o que a Bíblia orienta a fazer. Então é essa postura que a gente precisa ter. Para nós não nos tornarmos cúmplices, mas temos uma conduta correta nos nossos relacionamentos. Não permitindo que aquele que faz uso deliberado do falso testemunho contamine meu coração, azede a minha alma, gente. Eu estou fora. Não permita que aquele que vive do falso testemunho azede você. Então, em amor, de alguma forma, reprove isso. Não aceite. Não é só o fato de isso terminar em você, mas é o fato de reprovar, não permita. Quanto menos disso se tornar uma vírgula em você e continuar em outras pessoas. Cuidado com expressões do tipo, todo mundo está falando, a empresa inteira sabe, a família toda já está sabendo. Tome cuidado com as expressões generalizadas. Quem está falando? Quem da família? Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver, vamos orar junto? E deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se você ouve um falso testemunho e você reprova, nunca mais aquele que profere falso testemunho vai te procurar. Nunca mais. Pode até se passar por chato, mas dessa você está livre. Só que por outro lado tem um detalhe importante. Se o que proclama falso testemunho procurar em você, encontrar em você espaço, toda vez ele vai procurar você. E aí o seu ouvido vai virar aluguel, né? Toda vez que alguém precisar e quiser dizer falso testemunho, ela sabe quem procurar. Vai bater o olho lá na empresa, na família, na igreja, vai dizer assim, bom, para tal pessoa não adianta eu falar porque eu vou levar uma bronca. Ah, encontrei lá a pessoa, ela me ouve, ela põe mais lenha na fogueira, ela aumenta esse negócio, eu preciso procurar e falar com ela. E aí a gente perde a capacidade de controlar isso. Então a postura mais correta que a gente pode ter diante disso, gente, é reprovar. É não permitir que isso passe por nós, para não nos tornarmos cúmplices das mesmas obras. Por último, para que o 9º mandamento seja cumprido na nossa vida, a gente precisa contar com o recurso da memória curta. Memória curta. Porque muitas vezes a gente tem uma memória muito longa para aquilo que é ruim e uma memória muito curta para aquilo que é bom. Tem que ser o inverso. Tem que ser uma memória longa para aquilo que é bom
E uma memória muito curta para aquilo que é ruim, para aquilo que é desagradável. Para sair logo da nossa memória. Para a gente não ficar mais se incomodando com aquilo. Muitas vezes a gente fica alimentando por anos, por décadas, um sentimento ruim. Um momento em que fomos alvo de falso testemunho, aquilo fica ali no nosso coração, parece que a gente tem uma obrigação diária de todo dia levar um pouquinho de alimento para aquele sentimento, de todo dia colocar uma lenha a mais nessa fogueira, de todo dia tornar aquilo mais vívido para a gente. Enquanto nosso papel é o contrário, a gente precisa ter memória curta para as experiências amargas e memória mais longa para as experiências boas, para as oportunidades onde a graça de Deus tem sido derramada na nossa vida por meio dos nossos relacionamentos. E aqui entra um conceito muito importante, que é o conceito da graça de Deus. Repito, pode ser que, assim como já aconteceu comigo, você tenha vivido momentos, ou talvez esteja vivendo agora, em que você é o alvo do falso testemunho. Ou pode ser que você tenha sido provocador de um falso testemunho. Gente, sempre é tempo de se arrepender, parar, confessar, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo e continuar a caminhada. Isso se chama graça. E é com a graça de Deus que nós somos vistos e tratados por Ele. É dessa forma que a Bíblia nos ensina. E quando a gente olha para a Bíblia, que expressa em vários textos a vontade de Deus, a gente pensa assim, de tudo isso que está na Bíblia, o que será que mais agrada a Deus? Por outro lado, o que será que mais aborrece a Deus? Tem um texto lá em Provérbios que fala claramente algumas coisas que aborrecem a Deus, mas uma delas abomina a alma de Deus, que é Provérbios capítulo 6. E dessa lista de 7 coisas que aborrecem o Senhor, 3 delas têm a ver diretamente com o 9º mandamento. Mas a 7ª, a alma de Deus abomina. E se a alma de Deus abomina, irmãos, a minha alma também precisa abominar. Se Deus sente repúdio por esse tipo de postura, isso não pode ser confortável para mim. Se eu sinto prazer naquilo que Deus odeia, tem alguma coisa errada. Se Deus odeia, eu odeio também. Se Deus aborrece, eu aborreço também. Se Deus abomina, eu abomino também. O que tem nessa lista? Olhos altivos, língua mentirosa, tem a ver com o 9º mandamento, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E o 9º mandamento claramente é em Provérbios 6. Testemunha falsa que profere mentiras. E por último, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se isso provoca um sentimento ruim no coração de Deus, precisa provocar no meu também. E aí em alguns momentos eu preciso dizer, como diz na música do Tiago Viana, eu preciso fazer 1 minuto de silêncio para pensar. Porque parte dessa música é uma letra do Gladir Cabral e música do Tiago Viana. Parte da música diz assim: a palavra perdida é uma flecha. A palavra perdida é uma pedra que esmaga o cristal. A palavra perdida é pesada, cortante como faca. A palavra perdida é um tiro rasante, é fatal. Se é a palavra que devora, se a palavra mata, se a palavra apavora, é muito melhor se calar. Então, em nome da vida, em nome do amor, façamos 1 minuto de silêncio, por favor. Em outras palavras, se nós temos alguma coisa boa para dizer, vamos dizer mesmo, com toda segurança, com toda alegria. O 9º mandamento não é um alerta de Deus em relação à cultura do silêncio. Deus não está mandando a gente ficar quieto, não. O 9º mandamento não defende a cultura do silêncio. O 9º mandamento defende a cultura da pureza, da santidade. O 9º mandamento está me fazendo lembrar que a fala é uma bênção, que é bom falar, mas que a falta de assunto é um problema muito sério. Você já percebeu a conversa? Muitas vezes entre o próprio povo de Deus mesmo. As pessoas se reúnem para conversar, se fala sobre economia, sobre futebol, sobre política, sobre trabalho, sobre uma série de coisas. Mas a gente não consegue ter uma palavra de bênção para proferir para a vida do irmão.
Você encontra alguém que você nem conhece, assim, 80% de chance que ele vai começar a falar alguma coisa para você que ele está reclamando. Comentando alguma coisa num sentido desagradável. Nós precisamos encher o nosso coração e a nossa boca de palavras que abençoam, que edificam. Para obedecer o 9º mandamento, a gente não precisa fazer um voto de silêncio. Para obedecer o 9º mandamento, a gente precisa fazer um voto de santidade a Deus. Lavando os nossos lábios e as nossas línguas no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos redime, que nos refaz e que renova todas as coisas na nossa vida. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de 2 experiências. Uma delas, numa viagem que fizemos no primeiro ano de casamento ao sul do Brasil. Uma região muito bonita, muito gostosa, muito agradável. Quando terminamos o passeio, estávamos voltando para o aeroporto para voltar para casa. O ônibus estava levando aquele grupo de turistas, dentre eles nós estávamos ali. E a pessoa que foi o nosso guia durante a semana toda, que representava a agência que nos levou para lá, quando o ônibus estava se aproximando do aeroporto, ele foi se despedindo da gente lá no microfone, e ele disse algo que para mim soou como um princípio que eu acredito que é super aplicável no reino de Deus. Ele disse assim: espero que vocês tenham gostado do sul do Brasil. Mas se vocês gostaram, contem isso para todas as pessoas que vocês encontrarem. Tudo que vocês mais gostarem, contem isso para todos os amigos. Espalhem para todo lado, coloquem em todo lugar, contem para todo mundo. Mas se teve alguma coisa que vocês não gostaram, contem para nós. Porque só nós temos condições de melhorar. Não é um princípio do reino isso daí? Tem coisas que pegam o coração da gente, a gente conta para todo mundo, menos para quem pode nos ajudar. Incluindo Deus nessa lista. É inadmissível fazer um falso testemunho publicamente, e estão aí as redes sociais para comprovarem isso, e depois pedir perdão em oculto. É inadmissível provocar um escândalo público e depois chamar o irmão numa salinha e dizer: me perdoe. O 9º mandamento está trazendo esse alerta para a gente. E aí a segunda coisa que me vem à mente, a segunda experiência que vivi, é um determinado momento do meu ministério, alguns anos atrás, onde eu e minha família estávamos sendo duramente atingidos pela quebra do 9º mandamento. Duramente. Aquilo custou a nossa saúde naqueles anos. Saúde física, saúde emocional. Foi um período muito difícil da nossa vida e do nosso ministério. E aquilo provocou uma angústia muito grande no coração da gente. E a angústia trouxe o abatimento. E foi quando chegou lá na nossa cidade a Lilita. A Lilita vocês conhecem, né? Está aqui com a gente na igreja, esposa do pastor Wilson. De tempo ela estava no Pará, mas de tempos em tempos ela visitava os campos. E ela foi visitar o nosso campo lá naquele momento. E numa tarde, numa reunião de mulheres à tarde, fazendo artes lá com as mulheres, ela percebeu que eu estava muito abatido. E ela me procurou depois do devocional, me chamou à parte, disse: pastor, o que está acontecendo? Você está muito abatido. E assim, em poucas palavras, eu contei a ela o momento que nós estávamos atravessando. Ela orou por mim, pela minha família, e ela contou uma ilustração. Dizendo que quando alguém tenta juntar uma porção de barro e jogar contra nós, quanto mais a gente se bate, mais sujo a gente fica. Se tem alguém tentando jogar barro na gente, quanto mais a gente se bater para que aquele barro não nos atinja,
mais sujo a gente fica. Mas quando a gente espera em silêncio, aquele barro pode até nos atingir, mas o caminho natural é que o barro seque. E uma vez o barro tendo secado, ele cairá. E quando o barro cair, ele continuará revelando quem estava lá. Essa ilustração veio de Deus para o meu coração naquele dia. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para a Cris. Oramos e choramos juntos, mais uma vez, naquele ano. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que quanto mais a gente se defender nossa honra, defender nosso nome, a impressão que a gente tem é que isso vai trazer solução. A gente se suja mais, a gente se desgasta mais, dói mais, machuca mais. O grande desafio que a gente tem, queridos, é o desafio de simplesmente esperar. Porque o barro seca e cai. E quando ele cai, ele vai continuar revelando a pessoa que estava por baixo daquele barro. Se falamos 7, 20 ou 15 mil palavras por dia, não importa. Mas você já parou para pensar qual é o impacto que pelo menos 50% dessas palavras podem produzir na sociedade se elas forem palavras santas e palavras que edificam? Vamos pegar 50%. Vamos considerar que as mulheres falam 20 mil. Vamos imaginar que 10 mil palavras por dia sejam para edificação. Edificação da família, edificação da igreja, edificação do trabalho, edificação da sociedade. Vamos imaginar o impacto que isso causa. Mas para isso a gente precisa orar ao Senhor como o salmista orou e dizer: Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos ler juntos esse versículo? Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Agora vamos fazer isso em forma de oração. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Que Ele nos ajude, porque é um desafio constante, constante. A palavra é muito dinâmica, quando a gente vê já saiu. E depois que a palavra saiu, ela não volta mais. Então o melhor é a gente pedir: Senhor, põe guarda a minha boca, põe um edificômetro na minha boca, para eu saber aquilo que eu devo dizer ou não. Aí, para terminar a nossa reflexão de hoje, a gente corre o risco de sair daqui achando então que o que a gente tem que fazer é ficar quieto. Mas não é isso que o nono mandamento está dizendo. A impressão que a gente tem então é assim: bom, já que é assim então, não vou falar mais nada. Já passou por alguma experiência assim? Em casa? Então já que é assim, então já que a minha opinião não conta, então já que eu não posso falar nada, então não vou falar mais nada. A partir de hoje não falo mais nada. Não é isso que o nono mandamento está dizendo não, gente. Repito, não é o princípio do silêncio, é o princípio da santidade que está em questão. Então eu quero trazer 2 desafios para você. Exercícios práticos, para você começar a fazer aqui e terminar em casa. Primeiro deles, 3 etapas, muito fácil, pode fazer agora. Pensa numa pessoa que é muito importante para você. Ok? Pensou? Se demorou muito, acho que ela não era tão importante assim. Pensa numa pessoa muito importante para você. Pensou? Não precisa dizer para ninguém quem é, beleza. Bom, agora com essa pessoa que você pensou que é muito importante para você, pense qual é o seu sentimento em relação a ela. E se você tivesse a oportunidade de dizer para ela, o que você diria para ela? Agora eu vou dar um pouquinho mais de tempo. Ok? Identificou a pessoa no primeiro passo. No segundo, o que você diria para ela? Terceiro passo, alguns vão poder cumprir aqui, outros vão cumprir isso depois. Terceiro passo, primeiro você pensou na pessoa. Segundo, você imaginou o que você poderia dizer para ela. O terceiro, agora você vai dizer. Eu quero fazer um desafio para você, irmão e irmã, para colocar isso em prática ainda hoje. Ainda hoje à noite. O pessoal da manhã teve um tempinho um pouco maior durante o dia. E eu já tive feedbacks de como esse exercício foi bom. E já ouvi irmãos e irmãs depois do culto falando, e agora antes do culto também.
Eu quero desafiar você a fazer isso. Se alguém que está aqui, daqui a pouco eu vou pedir para você ficar em pé, a gente vai cantar, você vai ter a oportunidade de dizer. Mas se alguém que não está, eu quero pedir para você, irmão, chega na sua casa e pega o telefone, liga na hora. Se você pensou em alguém que está distante, mas alguém que precisa ouvir essa palavra, que a gente tem tanta dificuldade em dizer coisas boas muitas vezes, a gente sempre lembra de ligar para reclamar, para criticar, para cobrar. Desconcerte alguém hoje à noite. Tira o sono dessa pessoa. Liga para ela, quando ela ouvir tua voz, ela vai dizer assim, ixi, lá vem. E aí você diz tudo isso que você acabou de pensar agora a respeito dela. Mas como a gente está à noite, você vai chegar em casa um pouquinho mais tarde, eu vou dar para vocês da noite a oportunidade de fazer isso amanhã ainda. Mas não deixa de fazer. Esse é o primeiro exercício, é muito importante. O segundo exercício é justamente essa cultura das coisas boas que a gente precisa trazer. De olhar mais a nossa volta, ser mais grato a Deus e louvar a Deus pelas coisas boas. Instalando no nosso meio uma cultura de santidade de palavras, irmãos. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. O pessoal acabou de cantar aqui. Todo domingo cantando, vindo ensaiar às vezes sexta-noite, sábado de manhã, chegando uma hora mais cedo de manhã, uma hora mais cedo. Você foi edificado com o ministério deles aqui? A hora que acabar o culto, vai lá e fala isso. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem sido edificado com as mensagens que a gente tem trazido? Fala para nós, a gente vai ficar feliz. A gente vai ficar animado. Fala para os pastores. Você já parou para agradecer o pessoal que abre a igreja para a gente? A gente chegou hoje aqui 5:30 da tarde para deixar tudo preparado para você chegar 7 horas e encontrar tudo em ordem. Os pais que têm crianças lá em cima, tem pai que se a gente estiver contando o mágico de Oz lá em cima para as crianças, nem sabem. Você já parou para agradecer para os professores? Para dizer assim, ó, professor, preciso falar com você depois do culto, hein? Cria esse suspense, deixa o professor meio preocupado. Vai dizer, e o pai vai reclamar. Aconteceu alguma coisa. Procura o professor, não só das crianças, não, dos adolescentes. Seu professor da escola, discipuladora, tem sido uma bênção para a sua vida, procura. Diz, meu irmão, vem cá, preciso conversar sério com você. Preciso dizer para você que você tem sido uma bênção na minha vida. E aí a gente cria essa cultura, gente. Quando uma igreja tem essa cultura, é uma igreja que avança e supera todas as dificuldades que aparecem. Porque é uma igreja bendita, no sentido mais estrito da palavra. É uma igreja bendita. Precisamos criar essa cultura para os corredores da nossa igreja. Para as rodinhas de conversa, antes e depois do culto. Para os pequenos grupos. A cultura do bem falar. A gente tem tanta coisa boa para falar. Por alguém que tem orado por você. Pelos irmãos que têm orado, pelos pedidos de oração que você coloca ali. Tem gente que está orando por você. Tem gente cuidando do som para eu falar aqui. Tem um irmão transmitindo o culto ao vivo para a internet. Tem gente, sabe lá onde, assistindo isso. Tem gente cuidando da projeção. Tem gente cuidando da cantina. Tem gente trabalhando enquanto a gente está aqui cultuando tranquilo. Vamos fazer esse exercício no final do culto já, começar aqui. Mas não um exercício de um dia. Vamos criar uma cultura na nossa igreja. Uma cultura onde somos uma bênção na vida uns dos outros. Esse precisa ser o nosso desejo e o nosso foco. E é justamente essa mensagem da música que a gente vai cantar agora. Que diz, eu não quero viver para mim mesmo, de modo egoísta. Eu quero servir, amar, compartilhar, dividir. Se for preciso, meu lar, o pão, meu coração. Mas o que eu quero mesmo é ser uma bênção para você. E quero que você seja uma bênção para mim. E essa bênção começa à medida que nós deixamos o falso testemunho de lado. Obedecemos o 9º mandamento. Obedecemos fielmente ao Senhor e colocamos a nossa vida à disposição para sermos uma bênção na vida uns dos outros. Vamos ficar em pé mais uma vez, queridos?